Olá, meu nome é Lívia Queiroz, sou aluna do curso de Farmácia pela Universidade Federal da Paraíba e orientada pela professora doutora Isabelle Bezerra Santos Gomes, desenvolvemos um trabalho intitulado Avaliação da incidência de insuficiência renal aguda em pacientes com Covid-19, uma revisão de literatura. Dentre os objetivos de desenvolvimento sustentável, esse trabalho se enquadra no de número 3, saúde e qualidade. Covid-19 trata-se de uma infecção respiratória aguda causada pelo SARS-CoV-2, também chamado de novo coronavírus. Um dos principais problemas associados à infecção é sua alta taxa de disseminação, que resultou em estado pandêmico e milhares de mortes ao redor do mundo. Observa-se uma forte correlação entre a presença de fatores de risco como idade, presença de comorbidades e o agravamento da doença, onde observamos uma maior probabilidade de necessidade da UTI. A insuficiência renal aguda é uma condição frequentemente observada em pacientes criticamente enfermos, particularmente naqueles que têm infecções mais graves, tem sido associada a um alto risco de mortalidade. Em pacientes hospitalizados com Covid-19, a ocorrência de doença renal aguda é bem comum, podendo variar desde 0,5% a 80%. Muitos estudos destacaram alterações no sedimento urinário, como hematúria, proteinúria e até mesmo evidências de excreção urinária do SARS-CoV-2, o que gera uma sugestão da presença de reservatório renal para o vírus. A fisiopatologia da doença renal aguda associada à Covid-19 pode estar relacionada a mecanismos inespecíficos, mas também a alguns específicos do SARS-CoV. Dentre eles, cabe destaque a lesão celular direta, que é resultante da ligação entre a proteína spike do vírus e a enzima conversora de angiotensina tipo 2, a ECA2, que possibilita a entrada viral na célula. Esse receptor ele é altamente expresso no rim e promove a regulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A função da ECA2 consiste no papel oposto da conhecida ECA, que promove vasoconstricção e frequentemente aumenta a pressão arterial. A ECA2 se atribui o papel de vasodilatação e redução da pressão arterial sistêmica, o que promove a inativação da angiotensina 2. O vírus, quando ele utiliza a ECA2 como porta de entrada, acaba por ocupar esse receptor e promove a diminuição da sua expressão. Como consequência, existe uma ativação exacerbada de angiotensina 2 e, consequentemente, vasoconstrição, liberação de citocinas pró-inflamatórias que geram a lesão tubular aguda. Essa lesão tubular aguda é a causa mais relatada da doença renal aguda em pacientes infectos com SARS-CoV, microangiopatia trombótica e glomerulopatia. O objetivo geral desse trabalho foi identificar na literatura o perfil de pacientes acometidos por insuficiência renal aguda causada decorrente do Covid-19 em ambiente hospitalar, e objetivos específicos é identificar os principais fatores de risco dos pacientes acometidos pela Covid-19 que acabaram por desenvolver insuficiência renal aguda, analisar a mortalidade dos pacientes de IRA portadores de Covid-19 e descrever o perfil de pacientes acometidos pela Covid-19 que desenvolveram a IRA. Esse estudo foi do tipo de revisão bibliográfica. Os critérios de inclusão foram estudos de coorte que eram redigidos em inglês ou português e abrangessem o tema, e os de exclusão, aqueles que eram redigidos em quaisquer línguas que diferissem de inglês ou português, estudos que não fossem de coorte e que não descrevessem a presença de comorbidades e índice de mortalidade. Foi utilizado o banco de dados da PubMed e as palavras-chave foram Acute Renal Failure and Covid-19. O procedimento foi feito a partir da leitura de títulos e resumos, caso abrangesse o tema requerido, feita a leitura na íntegra. Esse estudo cumpriu todo o preconizado pela norma brasileira regulamentadora número 6.023, onde estabelece o uso correto de referências bibliográficas. Os critérios de inclusão e exclusão propostos para o estudo foram selecionados por 10 artigos da literatura consultada. Cada artigo analisou a incidência, desenvolvimento e insuficiência renal aguda em pacientes internos com Covid-19. Nessa primeira tabela encontram-se expostos autores, publicação e o país em qual foi realizado o estudo, a quantidade de pessoas utilizadas na amostra, assim como aquelas que vieram a desenvolver a IRA durante o acompanhamento. A média de incidência de doença renal aguda nos estudos revisados foi de 24,57%, com ampla variação, desde apenas 4,5% dos pacientes observados em um hospital na Coreia do Sul até 50,2% em território brasileiro. O critério para a identificação de insuficiência renal aguda mais citado foi o CADIGO, mas também foi citado o Aiken. Observando aqui a tabela 2, que relata a incidência de comorbidades em pacientes hospitalizados com Covid nos referidos estudos analisados, podemos observar que 53% dos indivíduos hospitalizados e acompanhados pelos relatados artigos apresentaram algum tipo de comorbidade. As mais relatadas foram hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. O percentual total de indivíduos hospitalizados e relatados com hipertensão arterial sistêmica foi de 38,4%. No caso de diabetes mellitus, girou em torno de 21,8%. Casos de doença pulmonar obstrutiva crônica contou em 6,99% dos casos. Doenças cardiorrespiratórias também se destacaram com incidência de 9,7%. Foram citados casos de câncer, 4,47%, e insuficiência renal crônica, 1,2%. Na tabela 3, temos o percentual de pacientes acometidos com Covid-19 com insuficiência renal aguda que necessitaram de hemodiálise, assim como a taxa de mortalidade de pacientes que desenvolveram a IRA. Nos estudos analisados, pode-se observar uma forte correlação entre o desenvolvimento da IRA e agravamento do caso do paciente.
onde a taxa de mortalidade considera-se alta. Dentre os pacientes nos presentes estudos, a taxa de mortalidade para aqueles que desenvolveram IRA foi de 38,28%, mais ou menos desvio padrão de 30,9%. Observa-se assim de imediato um desvio padrão extremamente elevado. A porcentagem de indivíduos que desenvolveram IRA em ambiente hospitalar e necessitaram de submissão à hemodiálise teve como a média 16,45%, mais ou menos 12,96% desvio padrão. Vale salientar que o presente critério de detecção da IRA mais utilizado é baseado principalmente em mudanças agudas na creatinina sérica e, consequentemente, a frequência desses testes tem um impacto substancial na taxa de detecção. Em seu respectivo artigo, Zoe e colaboradores relataram que 86% dos pacientes que vieram a óbito apresentavam proteinúria, assim como 82% apresentavam casos de hematuria microscópica. Ambos os casos direcionam para situações de lesões glomerulares. Dessa forma, podemos concluir que a incidência de insuficiência renal aguda em pacientes hospitalizados e acometidos com Covid-19 é alta e está diretamente relacionada a uma maior taxa de mortalidade de indivíduos. Os pacientes hospitalizados, em sua maioria, possuem comorbidades como hipertensão e diabetes mellitus, que também podem ser fatores de risco para o desenvolvimento da IRA pelo possível mecanismo de dano direto do SARS-CoV-2. O estudo contribui para alertar profissionais da saúde acerca da alta incidência de desenvolvimento de IRA nesses pacientes, assim como estimular novos estudos. Gostaria de agradecer à Universidade Federal da Paraíba, ao Departamento de Ciências Farmacêuticas, assim como ao Centro de Ciências da Saúde, PROPESC e CNPq, que tornaram essa pesquisa possível.